Mais um podcast do Universo do Seguro no ar e hoje especial, né? Vamos falar sobre mais um assunto relevante do mercado de seguros. E hoje eu estou com dois convidados em dose dupla o podcast. Vamos começar depois da vinheta. Tá aí, já começamos o podcast Universo do Seguro de hoje. Estou bem acompanhado do João Merim, da Zurich, e também da Natália Abreu, gerente executiva de sustentabilidade aí da companhia. Bem-vindos ao podcast Universo do Seguro. Natália, muito bom ter você aqui com a gente nesse episódio. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, ainda mais falar de sustentabilidade, né? Que é um assunto que eu gosto tanto, envolvendo seguros. Então, muito obrigada. É isso mesmo, né? Hoje fizemos essa mistura aqui para falar de sustentabilidade e de automóvel também, né? O João, que é o diretor de automóvel da Zurich no Brasil. Bem-vindo também, João. Obrigado mais uma vez pelo convite, William. É um prazer estar aqui com você. E vamos lá, bater um papo aqui. E a gente vai falar muito hoje sobre a questão de experiência do cliente, do consumidor de seguros, mas um tema muito atual, que é a questão da sustentabilidade, né? E a inovação no contexto da mobilidade urbana. Falávamos aqui, né, antes da nossa gravação começar, que é um dos temas do momento, é um dos problemas complexos aí das grandes cidades, né? Como a Zurich tem acompanhado, né, toda essa transformação quando a gente fala em mobilidade e que, querendo ou não, também está super relacionado com sustentabilidade. Né? Falando de sustentabilidade, né? Então a gente já tem ali a pauta de sustentabilidade, ela está sendo tratada na Zurich já faz um tempo, não é de agora, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala muito sobre descarbonização e adaptação, né? Então aqui, falando da questão da descarbonização e focando na questão de mobilidade, a gente foi pioneiro no lançamento de seguro de carro elétrico lá em 2019. Então, quando as coisas começaram a esquentar aqui no quesito de carros elétricos, então a gente foi pioneira ali a lançar esse seguro. E a gente vem, desde então, tentando inovar, tanto na questão da eletrificação, como também na questão da descarbonização. A gente estava comentando que existe, quando a gente fala de mobilidade e no contexto de sustentabilidade, tanto a descarbonização quanto a eletrificação. A eletrificação descarboniza, mas tem iniciativas que podem ajudar na descarbonização, que são mais amplas, e acho que a gente, ao longo da conversa, pode tratar um pouquinho disso, mas eu vou passar para o João, para ele falar um pouquinho sobre os diferenciais desse produto, porque né, não é só botar um rótulo ali, né? Seguro carro elétrico. Então, tem todas as adaptações que foram feitas pensando no usuário desse seguro, assistências específicas. Então, teve uma adaptação do produto em relação a isso e depois algumas outras coisinhas que a gente foi fazendo. Como é que funciona, então, João, né? Essa diversificação da frota, digamos assim, nesse contexto todo do mercado de automóvel, que é, obviamente, um dos carros-chefes quando a gente fala em mercado de seguros também, né? William, quando a gente fala de coloca na mesma frase veículos e sustentabilidade, é quase que é uma antítese, né? Porque é um desafio enorme quando a gente fala assim, como é que a gente implementa práticas sustentáveis talvez nos principais vilões hoje, num contexto mundial, na emissão de CO2. Né? Então, como é que a gente coloca isso? Né? Bom, os carros elétricos, acho que são a prova mais concreta e mais real, quando que é possível, por exemplo, falarmos em descarbonização do principal veículo de mobilidade, né? Meio de transporte. Então, os carros elétricos simplificam muito isso, né? Facilitam a nossa vida. Só que, veja, de fato é uma realidade, né? Um mercado que tem se tornado a cada ano mais relevante. Então, a gente tem estimativa que permanecem reais da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, de chegarmos em 2040 aqui no Brasil com 20% da frota circulante sendo híbrida ou elétrica. Então, essas são as nossas estimativas. Hoje ainda esse número é bastante tímido, tá? Estamos falando aqui de menos de 3% ainda da frota. Mas, por exemplo, anualmente cresce significativamente. Em 2024, essa frota híbrida elétrica cresceu 89%. Claro que um crescimento expressivo desse parte justificado pelo baixo volume de veículos elétricos que a gente tem ainda em circulação. Mas veja, e aí o desafio isso já é uma realidade, como é que a gente
oferece uma cobertura do ponto de vista de seguros, né, para esse tipo de veículo. E aí é onde a Zurich tem muito orgulho, nós, a Zurich, temos muito orgulho de afirmar que nós somos uns pioneiros, por exemplo, adaptar uma cobertura lá em 2019, estamos falando já de 6 anos, né, onde nós lançamos uma cobertura específica para veículos elétricos. Por exemplo, oferecendo a cobertura do cabo de carregamento elétrico. Um cabo desse, um equipamento desse que é quase que... Não é um acessório no veículo, é um item mandatório, obrigatório. Você tem no caso de veículos 100% elétrico e plug-in, híbridos plug-in, você precisa ter um cabo de carregamento. Né? E um cabo desses que chega a custar R$5.000, eventualmente, até mais. Os originais, né? Quando a gente fala de veículos de luxo, principalmente, chega nesse valor. E nós, lá atrás, já oferecemos a cobertura específica para esse acessório, que nem posso chamar de acessório, para esse item de série, né? Fundamental, né, Nath? Seria tipo os pulmões realmente do carro, né? Comparando com o corpo humano. Exato, assim, eu preciso do cabo para garantir um carregamento, né? Então, assim, e lá atrás, em 2019, a Zurich foi a pioneira a se posicionar firmemente como um produto específico para esse segmento. Né? Além de todo o pacote de serviços que a gente oferecia, por exemplo, um concierge, uma consultoria especializada para aquele proprietário que estava adquirindo um veículo híbrido ou elétrico. Veja, estamos em 2025. Ainda temos muito mais questões do que respostas. Imagina em 2019. Naquele momento, tinha até dúvidas com relação à projeção dessa frota no contexto nacional. E nessa época, você falou de algumas projeções, na Alemanha e na China, as projeções eram muito menores e foi muito rápido. E a gente vê isso todo ano, né? Então, a gente vê as projeções de venda de carro elétrico no Brasil, sempre, pelo menos nos últimos anos, elas têm sido sempre maiores do que as projeções, né? E a gente vê bastante isso no nosso negócio. Isso mesmo. Olha só, hein? Muito interessante. Você que está chegando no podcast do Universo do Seguro, estamos falando hoje sobre, claro, práticas ESG, né? Mobilidade urbana, com a chegada dos veículos híbridos, elétricos, todo o processo de descarbonização. Mas eu lembrei aqui, até lembrava também antes da nossa gravação do episódio de hoje, o lançamento do selo, né, do IKEA junto às oficinas. Aí tive o prazer de estar nesse momento e eu fiquei muito surpreso esses dias. Tivemos um evento com o Edson Franco, inclusive um abraço para todo o timaço da Zurich aí, que ajuda, né, a fazermos os conteúdos, participação nos eventos do mercado. E o Edson informou que mais da metade das oficinas da Zurich já está com esse selo verde, né? E aí, nesse sentido, eu já te pergunto, João, o que mudou, além desse selo? Obviamente, mudou algo para os fornecedores ali, para o prestador de serviço. Mas e para o consumidor, o que muda nessa jornada, né? Com essas novas opções de seguro, esses novos tipos de veículos entrando também aí, como opções no mercado, né? Bom, William, vamos lá. Acho que a questão da sustentabilidade está no DNA da Zurich. Né? Isso é um dos valores muito fortes na nossa companhia, né? E isso para a gente é natural. Então, quando a gente fala em desenhar um produto com características, aspectos sustentáveis, para a gente é algo fácil, porque já está incorporado no nosso DNA. Mas a gente tem um compromisso além de construir produtos com coberturas específicas, como essa que eu mencionei, que é o do cabo de carregamento, né? Mesmo a pólices hoje que oferece, inclusive, compensação de carbono em diversas etapas desse processo, e a gente fala um pouquinho mais na sequência, mas o desafio também é como que a gente cria uma consciência no ecossistema que envolve o seguro de automóvel. Aí estamos falando de oficinas, estamos falando de fornecedores, estamos falando do próprio cliente, né? Como é que a gente demonstra para ele a importância, né, de a gente estar super aderente a técnicas sustentáveis? Então, aí que começa o nosso desafio. Então, criar o produto é simples. Como é que eu começo a mobilizar todo o nosso entorno? A começar de oficinas. E como você bem colocou, criamos um estímulo junto ao IKEA, né? Que é uma certificação que confere um selo mesmo para essas oficinas que adequam suas operações, suas estruturas a práticas sustentáveis. E existe uma lista de requisitos que atestam que aquela oficina é aderente às práticas sustentáveis. Um exemplo aqui, vou mencionar. Por exemplo, a oficina ter iluminação natural,
ter um descarte responsável, por exemplo, do óleo que é coletado num veículo. Ou do gás do ar-condicionado, teu equipamento. Então, assim, é perfeito, né? Então, assim, são uma série de itens que a gente, junto ao IKEA, a gente confere nessas oficinas que é legal, ela tá aderente a essas práticas, ela já realiza isso, ou algumas vezes ela tem que se adequar para se tornar sustentável, vamos assim dizer. Para ganhar a certificação. E aí a gente confere uma certificação para essa oficina. E aqui, como que a gente demonstra, além de ser super... vou usar o termo que eu usei anteriormente, que eu não gosto, mas... como que essa oficina fica super sexy em relação a esse tema sustentabilidade? Que é cool você falar que tem, né... você é sustentável, né, Nath? Desde que isso não seja um greenwash, né? Então, a gente demonstra, por exemplo, o valor que ela consegue observar em economias importantes nos seus custos fixos. Isso, e tem uma agora ponta... eu vou ter que perguntar, Natália, você vai complementar, claro, mas o que é o greenwashing? Para quem está assistindo nosso podcast, ficou em dúvida. Perfeito. Bom, greenwashing não é o que a gente faz com o selo verde, acho que esse é o primeiro bem ponto, o contrário, né? Inclusive, o que eu ia complementar, todo esse trabalho que a gente faz de certificação não é um self-assessment, ou seja, não é uma autoavaliação, inclusive tem as auditorias que esse Instituto IKEA, realiza nas oficinas, a certificação, ela tem validade, a gente tem que revalidar, então é um processo bastante sério. E aí, falando do greenwashing, né? O greenwashing é você pintar sua fachada de verde, se posicionar, dizendo que você tem práticas sustentáveis, mas se você for olhar a prática daquela empresa, você vai ver que ela, de fato, não tem práticas, não tem procedimentos, políticas sustentáveis. Então, é quando uma empresa ou uma pessoa, né, se posiciona por alguma questão, mas, de fato, não tem o que a gente chama, né, várias expressões em inglês, walk the talk. Yeah. Ou seja, ela não faz aquilo que ela diz, tá? Então, é um termo que a gente vê bastante. Não, e a pauta foi feita para ser quebrada, é claro, né? Combinamos aqui a nossa pauta. Mas eu fiquei muito interessado em saber um pouquinho mais, Natália, porque isso é algo muito comum. Já recebemos alguns entrevistados falando sobre isso. Olha, tal empresa acha às vezes que é só comprar os créditos de carbono, tá tudo certo, né? Qual é a sua visão como especialista, né? E também da Zurich sobre esse tema tão relevante aí para o futuro do nosso planeta, né? Temos visto aí a natureza dando seu recado cada vez mais, né? Sim, eu acho que é um ponto importantíssimo, né? Porque a gente internamente, a gente fala que a pauta de sustentabilidade, ela é movida muitas vezes pelo propósito, ou pela conveniência, ou pela... a gente fala os 3 T's, né? Conveniência, 3 T's. Convicção ou constrangimento. E quando ela está somente pautada no constrangimento, você pode correr esse risco do greenwashing, né? E pensando nisso, a gente vê, inclusive, o mercado, o nosso regulador se movimentando. No ano passado, em novembro, a SUSEP divulgou a Resolução 473, que trata a taxonomia sustentável, e a justificativa para essa resolução é justamente evitar o greenwashing. E aqui, tentando já... né, o Edson, ele fala para a gente não criar igual, né, uma linguagem que só o pessoal de sustentabilidade entende. Começando por taxonomia, que parece uma coisa muito complicada, tá? É porque isso da área de seguros o pessoal sabe, né? Exato, mas taxonomia, basicamente, é a definição do que pode ou não ser chamado como verde sustentável ou ter qualquer referência em relação a isso. Então, a SUSEP, justamente pensando em evitar o greenwashing, ela divulgou essa taxonomia e a gente agora, né, não só a Zurich, como todo o mercado, está se adequando em relação a essa estrutura, né, que a SUSEP divulgou no ano passado para definir o que pode ou não, ou seja, para eu ter a comercialização de um produto como verde, alto, eco, sustentável, enfim, a gente precisa seguir algumas regrinhas e isso ajuda a mitigar o risco do greenwashing. Critérios básicos aí, né, que precisam ser estabelecidos, é claro. E um exemplo também é o selo Alto Eco, né, Natália, que é muito forte. É um exemplo de sustentabilidade, é claro, né, de como ela pode ser integrada aí ao produto. Quais são os critérios, nesse caso, o impacto dessa certificação do selo Alto Eco? A gente falou muito de eletrificação, né? Então, a eletrificação, a gente está olhando um segmento importante, novo, que vem crescendo exponencialmente, mas a gente sabe que no Brasil a gente tem uma frota majoritariamente de combustão interna e isso vai continuar, porque o carro você não é que nem roupa que você troca mais fácil, então o carro ele continua existindo, então a chance da gente ter nos próximos anos a frota de combustão não eletrificada
é muito grande, enfim, não ela vai vai existir. continuar sendo bem representativa, como eu comentei, né? Na melhor expectativa, estamos falando aqui em 2040, ainda ter 80% da frota circulante movida a Então, o que a gente vai fazer? Então, assim, e eu comento que o desafio de sustentabilidade, ele não está no ou, ele está no e. Então, a gente vai olhar, sim, para a questão da eletrificação, estamos olhando, mas a gente também precisa olhar para esses veículos de combustão interna. Então, foi pensando em criar atributos para essa frota, né, para gerar um impacto positivo. Então, a gente tem, dentro do Auto Eco, a própria oficina Selo Verde, que o João comentou, que olha não só aspectos ambientais, mas inclusive sociais, dentro da oficina. A gente tem alguns programas de reciclagem que dá assistência de vidros, então a gente tem um parceiro também que trabalha com a gente. E também a compensação. Então, a gente tem 2 parceiros, a Localiza e a Tempo, com a gente, para compensar a pegada de carbono do carro reserva, né, com a Localiza, e dos serviços de assistência 24 horas com a Tempo. Então, desde 2023, a gente já compensou mais de 11 mil toneladas de carbono, impactou 212 mil clientes com essa iniciativa. Então, mostra que a gente tem que olhar para todas as frentes, né? A gente tem que diversificar, né, as nossas iniciativas, olhando o que é mais inovador, vamos dizer, e o que a gente tem em casa. Então, esse produto, ele mostra e ele traz impacto, um impacto talvez mais rápido e maior, porque a gente inclui atributos no que já existe, não olha apenas o novo. E tem que olhar o novo sim, tá? Tem que olhar os dois lados. E vale destacar, William, que a Zurich foi a pioneira, por exemplo, em lançar a frota de guinchos, né, elétricos. Hoje a gente conta já com mais de 3 guinchos já disponíveis na Grande São Paulo, além de motos que prestam atendimentos, né, rápidos aqui, que a gente fala, né? Então, a gente continua investindo fortemente nessas práticas. E veja, a gente mobiliza, inclusive, os nossos parceiros, né? Então, assim, como eu disse, a gente mobiliza o ecossistema, porque para a gente, como eu falei, lançar um produto com selo verde, né, garantindo que ali a gente faz a compensação disso, daquilo, é legal. Mas eu preciso trazer um parceiro, como, por exemplo, essas empresas de assistência, e engajá-los nesse mesmo propósito que nós. Uhum. E também tem uma questão, acho que do exemplo e da influência. A questão do guincho elétrico, foi muito difícil a gente conseguir esse guincho elétrico, né? É um case meio único, inclusive, no mercado. Acho que não tem outra assistência que tem. Não tem. Todo carinho com as assistências, né? Que estão sempre aqui participando conosco. Mas é a primeira empresa que comenta algo do tipo, pelo menos que eu tenho conhecimento. Uhum. Sim, foi muito difícil a gente conseguir esse guincho elétrico, né? E eu acho que ele é uma iniciativa pioneira, não só no Brasil, porque eu estava conversando com uma pessoa da Zurich, que fica nos Estados Unidos, e aí eu falei sobre o guincho e tudo mais, e ela ficou impressionada. Ela falou, nossa, nem aqui, que tem, né, a questão da eletrificação já está mais avançada, ela falou, nem aqui eu tenho visto, e quando eu comento, todo mundo fala que é difícil, eu vou falar, nossa, né, se aqui no Brasil, onde a infraestrutura, a agenda da eletrificação, né, tá um pouco, não tá tão avançada e eles têm, né, por que a gente não consegue? Então, também tem essa questão da influência, de mostrar que dá para fazer. Então, todas essas iniciativas pioneiras também, eu espero que influenciem o mercado, né? E é legal porque, assim, a gente tem orgulho de sermos os primeiros a quebrar, a transpor essas barreiras, né? Por exemplo, é quase inimaginável, né? Mesmo em outros países com ter a eletrificação mais madura, pensar num guincho 100% elétrico, né? Não é comum, é até difícil achar isso aqui no Brasil, e mesmo profissionais capacitados a operar um guincho elétrico, porque existe aqui um eletroposto para que carregue isso. Afinal de contas, é um veículo que fica em constante deslocamento, circulação. Uhum. Então, veja, é difícil, mas é importante a gente transpor essa barreira, esse obstáculo, e mostrar que é possível. Né? Então, assim, quem dera, né, o mercado começasse a usar esse exemplo também para disponibilizar veículos ou fomentarem esse tipo de prática. Então, assim, aqui é aquela questão que a gente fala assim, não tem problema nenhum em sermos copiados, porque isso, bons exemplos estão aí
deveriam ser copiados mesmo. Esse é o objetivo, né? Bons casos devem chegar no mercado, né, Natália? No ano passado, a Zurich divulgou o plano de transição climática dela, né? Os famosos net zeros, que a gente escuta falar por aí, que nada mais é do que reduzir as nossas emissões até zero, diferente de compensar, né? Que foi um ponto até que você trouxe, né? E nesse plano de transição tem 4 princípios, e o primeiro deles, não vou falar os 4, né? É de que a gente almeja e quer ajudar que toda a economia alcance o net zero, porque não basta só a Zurich fazer um negócio legal. Ela não é uma ilha isolada da empresa. A transformação que a gente fala, transformação ecológica, enfim, reduzir as emissões, Acordo de Paris, tudo isso, ele só vai acontecer se todo mundo avançar. É um problema complexo. Problemas complexos precisam de soluções complexas com muita gente. Então, é por isso que a gente fala muito sobre, como você comentou, sobre fornecedor, sobre cliente. Então, é muito importante que a gente influencie, engaje, né, todos esses stakeholders, essas partes interessadas, para caminhar junto com a gente. Porque só assim a gente vai ter, de fato, uma transformação. Olha que interessante. A gente vai falar um pouquinho mais da simplificação também dos contratos, que passa muito, né, por essa pegada de inovação da Zurich. Mas ainda pegando o gancho das assistências que a gente comentou, tem um case muito legal, não está no tema está também, claro, né? Mas é importante a gente destacar a questão da parceria com a Maxpar, né? Que está bombando aí, o pessoal está comentando no site do Universo do Seguro. Inclusive, um abraço para a Maxpar. Esteve já no podcast do Universo do Seguro recentemente, inclusive no card aqui em cima. Você pode acessar lá a entrevista com o Regis Melo, ele que é executivo aí da Maxpar. Fala um pouquinho pra gente, João, como é que funciona, como é que tá essa assistência, roda, pneu suspensão, lataria e pintura, né? Como é que tá funcionando? Legal. Mudando um pouco a chave aqui, né? Mas acho que não deixa de ter um propósito sustentável, né? Mas é um olhar um pouco mais de inovação, né? Isso partiu realmente de a criação dessa cobertura específica em parceria com a Maxpar partiu sim de um incômodo, tá? Onde a gente tinha um cenário das franquias dos veículos super elevadas, né? E por razões de mercado e também por uma questão do alto valor dos veículos, né? Que a cada dia torna-se maior. Então, o valor da franquia acompanha isso, né? Então, veja, e ficava assim tão... Por que eu tô falando da franquia, até William, e acho que vale esse disclaimer aqui? Pelo seguinte, pequenas colisões do dia a dia, assim, até mesmo quando a gente observa em grandes cidades, é comum você ter pequenas colisões que envolvem o para-choque, né? Aquele momento de distração, onde você encosta no carro da frente, ou numa parede, ou num poste, ou numa coisa... E você tem um dano leve no seu veículo, tá? Um dano que na sua totalidade não é suficiente, por exemplo, para você acionar um seguro. Veja, não vale a pena eu acionar meu seguro porque o valor da minha franquia é muito alto, né? Então, dado esse contexto que eu falei anteriormente. Então, veja, você tinha ali um dano que o seguro não cobria, tá? Porque não valia a pena ser acionado, porém aquilo incomodava de certa maneira. Naturalmente não impede que o veículo continue em circulação, mas é muitas vezes um dano estético, né? Que compromete ali o para-choque. E pensando nisso, nessa lacuna que passou a existir, né? Onde se tinha muitos segurados que ficavam descobertos, nós criamos a cobertura de pequenos reparos premium, a qual prevê, por exemplo, a troca completa de um para-choque e todos os itens ali que estão compostos nesse para-choque. É a grade, é o friso, é a polaina, diversos acessórios ali que estão embutidos ali no para-choque. Né? Eu desenhando aqui, talvez não seja tão claro, mas facilmente você pega uma fotografia de um veículo ali e você vê que na frente dele tem diversos componentes ali que vão além daquela parte plástica. Então a gente construiu essa cobertura, né, que prevê a troca completa desse para-choque e todos os itens que o compõem, num valor de até R$15 mil. Veja, nesse valor eu consigo trocar, reparar para-choques e frentes de veículos de luxo, por exemplo. Tá? Então, isso é uma cobertura adicional que a gente oferece no seguro da Zurich e que começa a agregar mais valor e na verdade agrega mais valor a um produto que muitas vezes era percebido como que não tinha. Poxa, eu tenho um seguro, mas na hora que eu preciso usar, ele não me atende porque o dano não foi suficiente
né, para que eu acionasse esse seguro. Então, a cobertura de pequenos reparos ele tem esse propósito de troca completa de um para-choque no valor de até R$15.000, além de serviço de funilaria e pintura. Então, veja, eu dou a solução para aquele cliente que não precisa ter uma baita de uma pancada no veículo para ser atendido pela seguradora. E a gente tem umas notícias que saem no universo do seguro, é coisa de R$30.000, às vezes uma peça, a Max Par vai lá e faz. Exato. Baratinho para o consumidor, né? Fica mais barato do que acionar o seguro, né? E isso, obviamente, promove a sustentabilidade também, sob o viés econômico, assim, da questão falando, né? Mas antes da gente seguir com a nossa pauta, os nossos espectadores gostam muito de conhecer quem está no podcast, né? Falar um pouquinho da trajetória de vocês. Natália, conta pra gente, como é que foi essa questão da sustentabilidade na sua trajetória? Ela te encontrou, você encontrou ela? Como é que foi essa jornada até aqui? Olha, na primeira vez que me fizeram essa pergunta, não é a primeira vez, eu fiquei pensando, né? E eu não sei quem... E eu, de verdade, eu acho que eu já estava... Eu estava flertando com a sustentabilidade, né? E aí a oportunidade veio. Então, falando um pouco da minha trajetória, eu trabalhei há muito tempo na Zurich. Quantos meu primeiro anos emprego... Que você tem? Primeiro emprego? Meu primeiro emprego. Olha, na e Zurich. demonstra como a Zurich também investe nos seus talentos, Exato. Né? Sem dúvida. Então, eu entrei, tinha 19 anos na Zurich. Então, eu cresci junto com a Zurich. Então, tá né? trabalhando há 3 anos na Zurich, né, Natália? Quase isso, né? Um pouquinho mais. Mas, enfim, então... E eu sou contadora de formação. Então, toda essa minha carreira foi em finanças, né? Quando o João entrou, eu estava ali em finanças, né? E segui nesse momento, já vinha conversando com o meu gestor sobre uma transição de carreira, e aí eu engravidei do meu primeiro filho. E foi a oportunidade para fazer essa transição de carreira. Então, eu tive uma surpresa muito positiva, porque ao invés de atrasar o meu plano de transição, na verdade, acabou acelerando. Porque o meu chefe ia ter que escolher alguém para ficar no meu lugar durante 6 meses. Então, ele falou, vamos já fazer isso, que era uma questão que a gente Como é o nome do vinha filhote, conversando. Natália? Henrique. Um abraço pro Henrique. E para tem toda a 6 família, anos. né, que está acompanhando, com certeza, a entrevista. Exatamente. E aí... Enfim, aí eu fui trabalhar numa área de estratégia, aí governança, enfim, e aí eu já tinha, né, feito pós com ênfase em sustentabilidade. Pessoalmente, eu gostava do tema, já vinha implementando algumas coisas na minha vida. E quando veio a oportunidade de começar trabalhando ali com governança, eu falei, eu quero, né? Vamos, né? E aí a gente começou e a agenda foi se transformando e foi crescendo, né? Na Zurich. Então, no começo, eu cuidava mais da governança e aí eu fui ganhando corpo. Você comentou também sobre a questão da Zurich ter acreditado em mim. E é um pilar da Zurich dentro da sustentabilidade. A gente tem uma estrutura que a gente chama de clientes, planeta e pessoas. E dentro de pessoas a gente olha a empregabilidade e essa carreira da Zurich, né? Movimentações internas, laterais ou não, mas enfim. Então é um ponto de fato que a Zurich olha de forma estratégica. Não sou um ponto fora da curva, né? E aí ela continua investindo em mim e aí a agenda foi crescendo e aí eu fui assumindo e hoje eu falo que eu tenho o prazer, né, de trabalhar com sustentabilidade. Eu não sei se todo mundo conhece. É o seu lifestyle, né, Natália? Porque acho que uma coisa não dá para desassociar da outra, né? Não seu dá. estilo de vida, da sua atuação. Não dá. Eu acho que, né, a gente vai aprendendo, vai conhecendo. Então, essas práticas no nosso dia a dia, a gente acaba mudando. E eu não sei o quanto, né, vocês conhecem do Ikigai, né, que é um conceito de propósito de vida, né? Mas, basicamente, ele mistura o que eu faço bem, o que o mundo precisa e o que me pagam para isso, né? Então, hoje eu acho que eu encontrei meu Ikigai trabalhando com sustentabilidade. É o equilíbrio que todos nós buscamos, né? Esse propósito, isso mesmo. E no caso do João aí, diretoria de automóvel... Ramo de automóvel, obviamente, a Zurich é uma das maiores companhias do país, é referência. Os corretores já estão cadastrados, né? Emitindo seus seguros com a Zurich, não apenas em automóvel, mas toda a linha de massificados, corporativos em geral, né? Mas fala pra gente como é que foi essa trajetória até chegar a essa posição de diretor de automóvel, João. Bom, eu estou no mercado de seguros há 15 anos. Não comecei no mercado de seguros, comecei em banco. E caí no mercado e é um mercado apaixonante, essa é a verdade, né? Onde eu fiz toda praticamente minha carreira, né? Estou na Zurich há 6 anos, passei por casas
anteriores aí no mercado de seguros, mas na Zurich já há 6 anos, viu, Nath? Eu acho que é 7. Você Tô brincando, tá me né? envelhecendo aqui. Passam tão rápido, né? Pois é. Quase uma década já, para ficar redondo. E sempre muito atuante na área de planejamento, na parte de inteligência, a parte de analytics. Então, esse daqui era sempre foi o meu histórico, né? E aí, em 2022, se não me engano, aí tive a oportunidade, sim, de assumir essa área de produtos, né, do automóvel, agregando funções posteriores, como, por exemplo, a área de preço, a parte de subscrição e o próprio time que a gente entende hoje que é Analytics. Porque o seguro de automóvel no Brasil, é interessante, nesses últimos 15 anos, fazendo uma análise, como isso se tornou um negócio de dados. Um segmento de dados, onde a gente arrisca em dizer que isso se tornou um negócio de e-commerce. Porque o sucesso está muito associado à sua capacidade de análise de dados, para você tanto selecionar um risco, aquele que você... e também precificar o risco. Porque, na verdade, não existe risco ruim, existe risco mal precificado. Então, daí a capacidade e a necessidade que você precisa ter de consumir, a palavra correta, o maior volume de dados possíveis, sejam internos da própria seguradora ou externos, aliás, principalmente externos, que aquilo ali vai te indicar a qualidade daquele risco e permitir fazer uma precificação adequada, né, para aquele risco que você está oferecendo. Ou seja, no final do dia, eu dar o preço adequado para aquele cliente, para aquele veículo que eu estou segurando, dada a característica dele. Então, bom, eu falo até com uma certa empolgação num tema que é extremamente técnico, porque eu adoro isso, né? E é um mercado que hoje a gente brinca que e claro, é extremamente competitivo no Brasil, né? Você tem importantes players competindo para um mercado que nos últimos anos tem crescido muito pouco, inclusive. Daí acirra ainda mais a disputa. Quando você está falando, no caso, os itens segurados têm evoluído um ritmo mais lento, digamos assim. Né? Exatamente, é isso. Tá? E aí, por conta de uma questão econômica. Né? Você tem uma frota de novos veículos ainda muito aquém do que foi 6, 7 anos atrás. Estou falando aqui até antes de pandemia. Né? Então, veja... É um mercado que carece de uma competência analítica muito grande para você ter sucesso como seguradora, como companhia seguradora, nesse segmento. Botando uma pimentinha a mais aí no que você está falando, a subscrição, então, na sua visão, é uma das etapas mais importantes, se não a mais importante, nessa relação aí com o segurado? Sem dúvida. Tá? É você saber escolher muito bem o risco, né? E de alguma maneira ter dado o suficiente para qualificá-lo e dar o preço correto. E quando você fala assim, que estamos sendo escutados, né, no Spotify, no YouTube também, pelo público em geral. E aí quando a gente fala assim, escolher o risco, né, o que significa isso, né? É garantir a saúde dessa carteira? Como que é isso na prática, traduzindo para o consumidor, assim, em geral, que talvez não conhece tanto do mercado de seguros? Na verdade, quando eu falo escolher o risco, talvez a palavra mais correta seja qualificá-lo. Tá bom? Eu não posso colocar... muitas vezes posso dar o mesmo preço, por exemplo, por pessoas que eventualmente morem no mesmo prédio na cidade de São Paulo que tem o mesmo veículo, por exemplo, tá bom? O mesmo veículo, mesmo ano, modelo do veículo, né? A gente pode até usar um exemplo mais concreto. Pega um Onix 2025, que é um carro super cotado, né? Pelo seu volume, sendo que você tem um perfil, por exemplo, de uma jovem senhora de 65 anos e outros é um garoto que dirige esse veículo. Então, veja, é um comportamento de direção completamente diferente de um do outro, né? Aquela senhora utiliza o carro uma vez por semana para ir ao mercado ou eventualmente fazer uma locomoção, um deslocamento de curta distância. Já o jovem utiliza esse veículo eventualmente para ir numa faculdade. Veja, moram no mesmo endereço, no mesmo prédio, tem o mesmo veículo, mesmo ano, mesmo valor, só que um perfil de condução completamente diferente. Então, eu não posso ser ingênuo, né, de classificar isso como sendo o mesmo risco. Tenho que dar preços condizentes para cada realidade.
Olha aí, uma verdadeira aula, né, sobre seguros. É uma das perguntas que nós mais recebemos, inclusive na inbox. Por que que o seguro tem, às vezes, uma característica parecida, mas o preço é diferente? Então, o João explicou pra gente aí bem didaticamente. E nesse contexto todo, né, temos o ESG, que é uma questão cada vez mais latente, e as necessidades do mercado também, né, Natália? Como que a Zurich faz para equilibrar tudo isso, né, e promover as excelentes entregas que tem feito aí para o consumidor, que tem uma satisfação muito alta, o corretor também, né? A gente fala com os corretores nos eventos do setor. Então, eles sempre veem muito bem a Zurich, né? Tem um bom relacionamento, dado toda a trajetória, a jornada que funciona. E acredito que esse posicionamento diferenciado também em relação ao meio ambiente, ao nosso planeta, né? Uhum. Bom, a gente está falando agora muito de inovação, né? E inovação é um vetor, é um fator fundamental para a sustentabilidade, né? Então, quando a gente fala de atender essas demandas, a gente precisa ter esse olhar externo, essa orientação para a inovação, porque, afinal de contas, a gente está falando em continuar atendendo as necessidades da geração atual, né? Mas sem impactar a capacidade das gerações futuras de também atenderem às necessidades delas. E a gente não sabe fazer isso, falando como sociedade. Então, quando a gente fala das coisas mais simples, né? A gente está falando de questão de inovação, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes sobre, enfim, mobilidade urbana, né? O que tem aí de inovação, né? Então, a gente precisa ficar antenado em tudo. Então, por exemplo, eu já vi alguns estudos, talvez, né, ainda muito incipientes, né? Mas, por exemplo, de transformar carros a combustão em híbridos, né? Enfim, talvez isso seja um pouco mais perto do que os drones que a gente eventualmente conversou. Mas como que a gente vai se adequar, né? Até para o pessoal que está assistindo, né, ter um contexto, tem até uma interna. O pessoal sabe que eu gosto muito de drones, né? Eu sou muito entusiasta. Até esses dias estava demorando uma entrega para chegar em casa, num aplicativo de delivery. Eu falei, não vejo a hora de ter os drones, porque vai chegar rapidinho, imagino eu, né? E aí eu falava com a Natália, com o João aqui, antes da nossa gravação, sobre a possibilidade de ter, né, a mobilidade urbana com os drones, né, individuais, por exemplo. Vimos alguns testes andando e foi nesse contexto que falamos dos drones, né? Exatamente. Então, assim, a gente precisa estar muito antenado às necessidades dos clientes, né? O João trouxe a iniciativa do Pequenos Reparos Premium, que nasce dessa necessidade do cliente, né? A gente trouxe várias questões, mas eu acho que esse é o principal ponto. Toda inovação precisa estar orientada numa necessidade, numa dor que o cliente precisa realizar, numa tarefa que o cliente precisa fazer. Então, eu acho que não tem uma bala de prata, né? Mas de modo muito generalista, se a gente continuar antenado, né, na mudança de comportamento do cliente, nas necessidades, nas novas demandas, eu acho que é um bom caminho para a gente continuar avançando em relação à sustentabilidade. E a gente vê isso bastante. A pandemia trouxe um pouco já esse maior destaque às questões climáticas, né? Vamos dizer assim. Também as questões de saúde. Então, a gente estava falando de mobilidade urbana, a gente trouxe muito mais as questões ambientais e as questões climáticas, mas as questões sociais, quando a gente fala de saúde, também são muito importantes, né? Como, por exemplo, doenças respiratórias. O quanto que a mobilidade, ou os carros elétricos, ou a descarbonização, o uso de combustíveis com menos poluentes podem ajudar também na saúde das pessoas, né? As cidades, cada vez mais, elas vão ter mais pessoas, né? Se você olhar as estatísticas do crescimento urbano, são muito grandes. Então, como que a gente age também de forma antecipada, né, em relação a essas demandas, em relação a tudo isso que está acontecendo? Então, tem muita coisa e eu acho que esse é o caminho. Focar sempre no cliente. Você entrou num ponto muito relevante. Esses dias eu participei de um workshop que falava muito disso. E como é que vamos pensar essa questão, né? Por exemplo, dos combustíveis fósseis, né? Como essa indústria toda vai ser reparada, por exemplo, da sua proibição de uso, por exemplo, pensando num contexto 50, 60 anos, né? Então, como fazer toda essa descarbonização, né? Essa questão da dependência dos combustíveis fósseis cada vez menor. Como você, né, como entusiasta do tema, tem visto esse tema avançando aí nas discussões? Bom, primeiro que eu acho que eu não gosto de nada que seja extremista, né? Eu acho perigoso. E a Zurich, ela tem uma posição que eu gosto muito, que a gente chama de diálogo de transição.
Então, hoje, a nossa economia é baseada em combustíveis fósseis. Não dá para eu chegar... O João aqui representando a parte de personal lines, né? Mas a gente tem a parte dos grandes riscos. Não dá para eu chegar para uma empresa... Olha, você é verde, você não é verde, vou trabalhar com você, não é desse jeito. Então, a gente precisa ter um diálogo de transição. A gente estava falando que a gente precisa que todo mundo caminhe junto. Então, esse é o posicionamento da Zurich, é de engajar, né? É lógico que a gente tem, né, a nossa política de subscrição, algumas atividades com restrição, que a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada. Alguns tipos de energia a gente já olha, tem que ter um runoff dessa carteira e tudo mais, mas a gente entende muito nessa transição e pensando muito na adicionalidade energética. Então, aqui no Brasil, a gente tem o potencial de diversificar. Então, a gente já parte de uma base muito boa. A nossa matriz, ela majoritariamente é limpa, né? Principalmente pelas questões da hidrelétrica e agora com um crescimento muito grande de energia gerada, principalmente nas residências, né? Solar e também com as energias eólicas. Só que a gente tem um problema, elas são intermitentes, né? Então, a gente depende de sol, de vento e de água, né? Então, são renováveis, mas são intermitentes. Então, como que a gente busca novas fontes de energia, né? Então, a gente... Enfim, tem estudos, né, de biomassa, tem o famoso do hidrogênio verde, que precisa avançar um pouquinho mais, a gente vinha falando um pouquinho mais, agora, né, deu uma avançada, mas eu acho que o desafio, né, é fazer um plano de transição, né? Se a gente fizer, e aí a gente precisa de toda uma cadeia, de todo o ecossistema e também de várias partes, principalmente o poder público. Porque então, é o que a gente até estava falando, né? É o que vem primeiro, a demanda ou a infraestrutura, né? Exatamente. E para resolver esse problema, não sei quem nasceu primeiro, né? Se foi a demanda ou a infraestrutura, né? Nesse quesito. É algo muito comum. A gente faz as matérias de veículos elétricos, híbridos, e o comentário que vem é bem comum, olha, não tem estrutura para isso, não tem eletropostos suficientes no país ainda. Exato. Como é que você analisa isso, né? Então, e isso é uma discussão que a gente vê também na questão da reciclagem. Se todo mundo começar a reciclar, hoje o seu lixo residencial não teriam cooperativas suficientes para lidar com tanto resíduo. Exato. De novo, o que vem primeiro? Demanda, infraestrutura. Eu acho que é um problema é um problema complexo, que precisa de uma solução complexa e de muito envolvimento e muita parceria pública e privada. A gente precisa de políticas públicas que suportem tudo isso, né? Focando aqui na questão da eletrificação, né? De transporte. Então, a gente precisa de políticas que suportem, que deem clareza, que deem segurança jurídica para o investidor entender, né, o que ele vai fazer ou não, pensar em como incentivar. E aí pode até parecer um negócio muito absurdo, mas a gente já fez isso no passado com os veículos flex, né? Então, houve todo um movimento com políticas públicas para incentivar a criação do carro flex aqui no Brasil. Então, eu acho que não é nada complexo, mas é algo que dá para fazer, né? A gente já fez. Então, eu acho que é muito nesse movimento, mas, de novo, tem que ser algo pensado, né? Então, assim, não dá para hoje ninguém mais vai trabalhar com combustível fóssil. A gente precisa de energia, né? Então, a gente não vai atender às nossas necessidades de hoje se a gente simplesmente tirar da tomada o combustível fóssil, né? Na verdade, se a gente, né, desligar o combustível fóssil, muito provavelmente a gente não tenha, né, como ligar na tomada. Falando, logicamente, no âmbito global, a questão da energia é o principal problema. Aqui no Brasil, a questão da energia é o terceiro problema, porque a gente tem principalmente a questão das florestas, desmatamento e também a agropecuária. Esses dois fatores são os principais. Mas quando a gente olha regionalmente, né, e o país é enorme, continental, quando a gente olha as capitais, a gente já vê a energia como o principal problema. Então, é um ponto que a gente precisa olhar de forma estratégica, em parceria com o poder público, políticas públicas que suportem toda essa transformação para que, de fato, a gente caminhe para um modelo que faça sentido,
né? Até pegando um gancho, né? Claro, o assunto com certeza rende, né? Vamos falar de floresta ao longo do nosso bate-papo ainda. Mas um exemplo é aqui em São Paulo, né? A cidade de São Paulo tem uma demanda, né, crescente e uma frota crescente de veículos elétricos, mas muitas vezes eles não estão na rua porque a própria concessionária de energia não tem a infraestrutura necessária para recarregar esses veículos, né? Alguns estão até estacionados ainda. Então vai bem o encontro que você falava, né, Natália? Exatamente. Eu estava vendo alguns estudos sobre essa questão da recarga, e a recarga é feita majoritariamente à noite, né? Ou principalmente nas residências ou nos trabalhos, porque justamente falta essa infraestrutura. E até pensando nisso, a gente tem um projeto piloto que a gente inaugurou no Carnaval, né? Um pouquinho antes do Carnaval, na verdade, com 4 eletropostos, né? Então, o diferencial desses eletropostos é que a gente está falando de eletropostos de carga rápida ou ultra rápida. São eletropostos de 30, 40 ou 60 kW. Então, são diferenciados, porque os que a gente vê têm uma carga menor, e isso significa que o cliente vai demorar menos tempo recarregando esse carro, né? Então, a gente instalou esses 4 eletropostos, pensando na questão da infraestrutura. É lógico que 4 eletropostos não vai fazer diferença, mas a gente começa a entrar dentro desse ecossistema. Eu acho que esse é o ponto. Dados, né? Porque tudo é feito com dados. Começa aprendizado, porque agora a gente já começa a sentir, porque a gente ficava, quanto carrega, quanto não carrega, será que vai quebrar? Será que não vai quebrar? Enfim, tem muitos aprendizados, então, que a gente começa a ter, e é um projeto que a gente pretende escalar. Aliás, falei muitas constantes, não, muitas variáveis nesse caso, né? Mas, João, falando dessa demanda do consumidor também, né, que vai bem em linha com o que a gente está falando, a Zurich fez um movimento há cerca de 2 anos de simplificação dos contratos, né? Tornou eles mais visuais, mais palatáveis para o público, que às vezes não conhece, né, a linguagem que é utilizada no mercado de seguros. Como é que você analisa isso, né? Essa questão toda aí, dessa simplificação dos contratos, e até para o consumidor também ter uma percepção maior do uso do seguro, né? Quando que ele tem direito, quando que não tem, como que funciona, né? O que isso significa na prática, tanto para o segurado quanto para os corretores de seguros? Na verdade, não é bem uma simplificação dos contratos, né, William? Aqui estou falando de uma simplificação da jornada. Vai além ainda. Na verdade, é uma digitalização da jornada atrelada a uma simplificação. Onde eu preciso ser, esse é o nosso compromisso, né? Ser uma seguradora fácil e ágil para que o corretor trabalhe, né? E naturalmente ele transmita isso para o seu cliente. Então, o nosso compromisso, isso não é de agora, como você bem colocou, vem até antes desse período que você falou de 2 anos, numa jornada de simplificação dessa jornada. Né? Num processo de simplificação da jornada, melhor dizendo, né? Tanto para o corretor, tanto para o cliente. Exemplo disso, por exemplo, hoje nós temos um processo de emissão de uma pólice que é praticamente em minutos, tá bom? Então, assim, hoje, uma pólice hoje transmitida, ou que o corretor venda para o seu cliente, por exemplo, numa forma de pagamento num cartão de crédito, que é praticamente uma aprovação instantânea, ou mesmo num débito em conta, essa pólice é emitida em minutos. Isso te asseguro, né? Então, então a gente trouxe essa agilidade, né, que esse mesmo cliente já observa em outras indústrias. Não estou falando nem em outros concorrentes, estou falando em outras indústrias. Esse cliente precisa, a seguradora e a Zurich, que entende dessa maneira, ele precisa ter a mesma experiência que ele tem, por exemplo, em empresas de aplicativo, de mobilidade, empresas para pedir uma comida, por exemplo. Então, ele precisa ter essa velocidade e agilidade também na indústria de seguro. E pensando nisso, que a gente simplificou essa jornada, conferindo tanto ao corretor, ao cliente, essa agilidade, né? E além disso, a gente está sempre muito preocupado ao contexto. Veja, no momento de uma economia, vamos falar assim, não é falar de crise econômica, não é esse termo, mas no momento de uma economia instável, incerteza, por exemplo, onde você tem muitos consumidores, clientes endividados, nós também persistimos numa forma de pagamento facilitada para esse cliente.
por exemplo, em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. A gente oferece essa possibilidade. Quem que faz isso, hein, João? Tá com tudo esse seguro alto da Zurich, hein? A Zurich certamente sustenta essa prática. Já estamos falando já há 3 anos, pelo menos, e a gente vai permanecer com isso, porque a gente entende que é uma facilidade. Isso torna o seguro de automóvel praticamente um seguro por assinatura mensal. Veja, são 12 parcelas ao longo do ano. E sem querer inventar a roda, né? Com um produto que já existe. Exato. Eu tenho a possibilidade também desse cliente fazer à vista, sem problema nenhum. Se ele, né? E é uma questão de quanto você planeja as suas finanças. Mas eu também ofereço a possibilidade para aquele consumidor que quer ter um seguro de automóvel, quer ter o seu bem protegido na sua total completude. Eu estou falando aqui numa cobertura de colisão, incêndio e roubo, que é o seguro mais completo que a gente tem. Mas talvez não tenha condições de pagar isso à vista, então ofereça 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Então a gente sustenta isso e é uma forma também que eu entendo de incluir consumidores que eventualmente não tenham condições de fazer um pagamento à vista, né? Porque o valor do seguro é uma parcela alta. Estou falando de um prêmio, de um ticket médio em torno de R$2.000, R$2.700, R$2.500, R$2.700. Então veja, é um valor importante, a gente sabe disso. Mas além disso também a gente oferece outros produtos simplificados, por exemplo, uma cobertura só para terceiros, com serviço de assistência, para aquele público que definitivamente não, né, precisa de um serviço, de uma seguradora, porém, então tem um veículo eventualmente um pouquinho mais velho, ou não tem uma condição de contratar uma cobertura completa, ou eventualmente não tenha um apetite, que a gente fala, né, para uma cobertura de um produto completo. Então, a gente se preocupa muito, tanto com o corretor, né? E aí eu aproveito para deixar uma mensagem aqui para os nossos parceiros de negócios, corretores. É uma figura fundamental nessa jornada de crescimento da Zurich, porque é eles que acessam esses clientes, é eles que conseguem explicar muito melhor que nós para os seus clientes como funcionam as coberturas de seguro. Então, destaco aqui a importância desse canal nesse plano de crescimento do seguro de automóvel na Zurich. E tudo isso baseado com muita tecnologia, acredito, para fazer acontecer isso tudo que você comentou, né? Sim, sem dúvida. Tá? Eu preciso, de novo, oferecer uma jornada muito simples e ágil para o corretor de seguro. Eu preciso simplificar isso. E quando tiver um problema, e isso é natural que aconteça, tá? Eu ser muito ágil na resolução desse problema. Acho que a Natália queria completar. Você falou sobre a importância do corretor nessa jornada, e eu diria que na jornada de sustentabilidade da Zurich ele também tem um papel importantíssimo. Isso é importante. A gente sempre fala para os corretores, olha, tem a visão 360. Então, a sustentabilidade também passa pelo dia a dia desse profissional, Natália? Sim, porque a gente fala de stakeholder, né? Mas o corretor, ele é uma parte interessada muito fundamental para o nosso negócio, né? Então, a gente tem iniciativas, né? Tem um programa Transformar, que olha os nossos fornecedores. A gente tem uma iniciativa que só foi possível em parceria, né, com o João, que a gente chama de Caravana Zurich. Caravana Zurich, ela tem gerado também um jeito diferente de relacionamento com o corretor. Então, basicamente, a gente leva no aniversário da cidade. A ideia era levar, né, essa ideia da caravana mesmo, né? Então, a gente, além do desconto comercial ali, que o time do João oferece na semana do aniversário da cidade, a gente quer levar um impacto social, um impacto positivo para a cidade, como um presente, como um legado. Então, a gente geralmente escolhe uma instituição da cidade para fazer doação de brinquedos que vieram lá do nosso fornecedor que trata os nossos veículos sinistrados, tá? Então a gente pega os pneus, faz brinquedos com um parceiro e doa para essa instituição, trabalhando a economia circular, e também faz iniciativas de voluntariado com os comerciais e com os corretores. Então, os feedbacks são super positivos e é um jeito. A gente estava falando de inovação, nem sempre a inovação também vai através de tecnologia, né? Então é um jeito que a gente entendeu inovador da gente gerar relacionamento com esse cliente. Com esse cliente não, com esse corretor. E Natália, você falando, eu lembrei de uma matéria que nós publicamos recentemente, que foi um projeto que levou água, né, às escolas
olha que projeto social impactante. A gente fala tanto de produto, de solução para o mercado, mas também tem todo esse universo, né? Esse contexto que vai além do seguro também, né? Não, esse projeto é um projeto que a gente tem, chama Fonte do Futuro, em parceria com um cliente nosso, que é a BRK Ambiental. E esse projeto, a gente como causa social, a gente tem o empoderamento econômico. E aqui no Brasil a gente tem algumas barreiras para esse empoderamento econômico. E a falta de saneamento básico é uma dessas barreiras. Então a gente acabou unindo a questão da água com a questão da educação. Então, nesse projeto, a gente trabalhou com um equipamento bastante inovador, é uma mini estação de tratamento de água, ela pesa uns 20 quilos, e a gente escolheu a escola como um ponto comunitário. Então, não só as crianças e os docentes daquelas escolas terão acesso à água tratada, como também os familiares e o entorno, a comunidade também é incentivada a levar pegar água, encher suas garrafinhas e tudo mais, né? E a gente teve depoimentos incríveis. Pra gente que vive na cidade, às vezes a gente abre a torneira e vê a água saindo ali, né? É tão banal pra gente, né? É muito banal, né? Então a gente escutou depoimentos de crianças ali falando, de uma menina falando, nossa, que legal, porque agora eu vou poder também levar água para minha mãe, porque antes pelo racionamento, por caminhão-pipa, cada criança podia encher uma garrafa de água por dia, né? E aí, além da questão de beber água tratada, o acesso ao saneamento básico traz um atraso escolar muito grande nas crianças, principalmente pelas doenças de veiculação hídrica. Então, quando elas têm vômitos, diarreias, elas se afastam da escola. E isso gera, em média, um atraso de 2 anos. Então, as crianças e jovens que não têm acesso à água tratada têm um atraso de 2 anos em relação às crianças e jovens que não têm. Então, esse projeto, ele tenta endereçar esse problema. E agora a gente está indo nessa primeira fase, a gente atuou em 17 escolas, em Tocantins, em Macaé. E agora a gente está indo para uma segunda fase desse projeto para impactar ainda mais escolas e ainda mais crianças, né? Olha que lindo, né? A gente fica feliz de ver o mercado de seguros também fazendo essa parte social que é muito importante. E a gente está falando também, querendo ou não, né, Natália, de temas como a diversidade, a inclusão também das pessoas, né? Porque está tudo relacionado com sustentabilidade nesse contexto, né? Sim, sim. Às vezes a gente fala de sustentabilidade, parece que a gente só tem a pauta ambiental e climática. Todo mundo já pensa nas florestas, né? Exato. Vamos falar das florestas. Mas a também gente tem a pauta social. Exatamente, a pauta social que inclui, né? Que tem a questão da diversidade. Então, a diversidade é um pilar importante para a Zurich. A gente tem diversas ações, tanto internamente, né, para os nossos colaboradores, como também para fora. Então, falando aqui dos nossos projetos sociais, então, dentro ali das nossas causas, e eu falei do empoderamento econômico, a gente também tem trabalhos focados em grupos minorizados, trazendo também essa diversidade. Então, a gente não pode esquecer desse S do SG, não, né? Vamos lá, seguindo aqui nosso bate-papo, né? João, mas falando também da questão, né? Falamos bem do ISG ao longo do nosso bate-papo aqui. Como ele se relaciona com o negócio seguro, né? Especialmente falando do seguro de automóvel. Então, veja, A Natália até olhou agora com mais afinco para ver essa resposta. Essa sempre foi o grande desafio, né? Como você traz uma pauta que parece tão distante, né, do mundo de negócio, né? Que aqui a gente está falando de um negócio que no final do dia ele precisa ser rentável. Né? Estou falando aqui tanto para o canal, para o corretor, para a seguradora, né? E fazer sentido para o cliente. Então, como é que você embarca esse tema sustentabilidade na prática? Que no final do dia é o que a gente está falando disso, né? E a gente conseguiu, como eu comentei anteriormente, porque aqui não é uma revolução, né? Claro que veículos elétricos, que como eu disse, a maneira mais palpável de você falar, legal, isso aqui tem tudo a ver com sustentabilidade, né? E o restante da frota, que hoje representa mais de 95%, né? O que você faz com isso? Como que você adequa práticas sustentáveis à realidade do momento, né? Então foi ali que a gente começou a buscar pequenas
algumas coberturas, serviços de assistência e agregar valores sustentáveis. É isso, como a gente já comentou anteriormente, né? E mais do que isso, William, como eu disse, é fundamental você... A Zurich, com o tamanho e a relevância que ela tem, sensibilizar o ecossistema. Falando do corretor, que a gente acabou de falar, mas também os seus fornecedores, as empresas de assistência, oficinas. Então, eu acho que tá aí o grande benefício, o grande resultado dessa equação. A capacidade da Zurich sensibilizar toda a cadeia, que não necessariamente só a cobertura do seguro. Estou falando da compensação do CO2 emitido pelo guincho. Legal, nós fazemos isso, tá bom? Destacamos isso e exaltamos isso para o cliente. Ele sabe disso. Fazemos o descarte inteligente, por exemplo, de peças, junto aos nossos parceiros, a empresas que coletam esse tipo de peças, né? Dão a devida destinação. Mas tá, legal, a gente faz isso, tá ali, a gente destaca novamente na pólice, nas suas condições gerais, tá tudo bonitinho. Mas como é que a gente sensibiliza novamente esse ecossistema? Aí sim a gente pode dizer que as nossas práticas sustentáveis estão extrapolando os limites da companhia. Então, é isso que a Natália comentou há pouco, né? Envolvendo corretores, por exemplo, aqui ONGs, né? Enfim, todo o poder público que se sinta tocado, e parece que fez isso, né? No último ano, ao publicar uma nova lei de seguros que contempla assim, os aspectos sociais e sustentáveis. Então, veja, acho que esse é um movimento, né? A gente fica feliz que a cada ano a gente encontra mais adeptos, né? E, de novo, não tem problema nenhum outras seguradoras, outras indústrias copiarem essas práticas. Ficaríamos extremamente honrados e felizes que a gente está transformando pelo exemplo. E eu queria complementar, o João deu uma aula pra gente aqui falando sobre riscos, né? Então, lógico que a gente está numa pauta mais positiva, falando das oportunidades de carro elétrico, de inovação. Mas é extremamente importante a gente também olhar a gestão de riscos. E risco é core pra gente. O que a gente faz é, né, precificar riscos. Então, isso é muito importante para a gente. Quando a gente fala dos riscos de sustentabilidade ambientais, climáticos e sociais, é muito core business para a gente. E aí eu trouxe, né, alguns pontos, porque quando a gente fala de sustentabilidade, é importante que a gente fale de negócio. Está muito intrínseco no que a gente faz. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que mostram quanto a nossa indústria é impactada por eventos de sustentabilidade. Então eu trouxe aqui os números da pandemia. Então no Brasil, a gente gastou 7 bilhões com indenizações pela pandemia. E em 4 anos, tá? Isso falando só de Zurich, Natália? Não, falando de mercado. Falando de mercado, né? Mercado como um todo. Então, a gente gastou 7 bilhões e só no ano passado a gente impactou os nossos balanços em 6 bilhões com o evento do Rio Grande do Sul. Tá? Então, pra gente não tem como ignorar a questão da sustentabilidade, a emergência dos riscos de sustentabilidade, porque isso afeta diretamente o nosso negócio. Lembrando que a pandemia, para a gente, é um risco social, né? E o evento do Rio Grande do Sul é uma questão climática, um dos riscos climáticos que a gente tem. Então, é muito importante que a gente não olhe só a questão de oportunidades, e também, precisa olhar os dois juntos, né? Também olha a gestão desses riscos, porque isso afeta o nosso negócio. E olha o que você está falando, né? O sinistro do Rio Grande do Sul no ano passado em um ano equivaleu a uma pandemia inteira. Exatamente, é isso mesmo. E aqui, acho que vale a menção, o nosso CEO Edson Franco, ele fala isso muito, até com bastante orgulho, quando ele afirma que esse é o papel central de uma seguradora. Do mercado segurador, devolver à sociedade, né, essas indenizações. Então, é com orgulho que a gente fala desses números aqui, né? Então, a gente está dando a chance, né, por exemplo, de um estado do Rio Grande do Sul que foi extremamente afetado, a gente não precisa ficar explorando isso aqui, de
se reconstruir, ao devolver para a sociedade esse valor em formas de indenização. Então, o Edson confere que ele afirma que a Nath comentou, o nosso balanço foi impactado dessa maneira. Isso significa resultado da companhia, mas a gente tem esse impacto pelas ocasiões corretas. Acho Exato. que vale destacar esse ponto. Não, exatamente. É para isso que a gente está aqui. Por isso que é tão importante para o nosso negócio. Né? Quando a gente fala de riscos climáticos, e a gente fez até um estudo logo quando começou, riscos de sustentabilidade, aí a gente foi, né? Minha área foi em cada área de subscrição, entender como eles faziam a gestão desses riscos, né? E muitas áreas já faziam. Então, você, quando vai olhar, a gente tem um mapa de alagamento, enfim, algumas cidades que tem mais propensão. O João falou aqui sobre o prédio, né? A senhora, o jovem, mas também essa questão dos riscos climáticos também é um critério, e principalmente em grandes riscos. Quando a gente fala de grandes riscos, esta variável dos riscos de sustentabilidade, né? Ou seja, naquele momento é um ponto muito crucial, muito importante. E até já indo um pouco aqui da questão de personal lines, né, de automóvel, no ano passado a gente ganhou em primeiro lugar o prêmio de inovação da Senseg com produtos e serviços, com uma ferramenta, com um serviço que olha os seus riscos climáticos no futuro. Então é toda uma modelagem, né? É um serviço de fato, então a gente vende inclusive para não segurados, para segurados e para não segurados, pensando na adaptação e na resiliência. Então como que esses clientes, né, essas indústrias, essas empresas se preparam para o futuro, né? Então, eu acho que esse também é um ponto super bacana que mostra um pouco como a gente está posicionado na gestão dos riscos e como isso é importante para o nosso negócio, né? Que a gente trabalha com transferência de risco. Então, se isso está impactando a sociedade, de fato, é um ponto importantíssimo. William, e deixa eu aproveitar que a gente está com o tempo já aqui, né? Acho que caminhando para o final, mas aqui eu faço uma reflexão, mas uma provocação, porque esse compromisso de sustentabilidade não é só da Zurich, não é do João, da Natália, ou mesmo do universo do seguro. Poxa, a gente ouve situações que o ano passado foi a prova disso, tá bom? Poxa, mas o Brasil é uma terra abençoada. No Brasil não tem tempestades, não tem vendavais, não tem furacão, não tem isso, não tem aquilo. Não é verdade. A gente começa a observar uma mudança climática significativa, que antes eram coisas que só aconteciam em outros países, muito distante da gente, e isso já começa a afetar a nossa realidade. Você sabe, João, que dentro desse contexto, a foto padrão, estereotipada para a mudança climática era aquele pandinha num bloco de gelo, né? E pra gente brasileiro vai ficar o caramelo em cima do telhado. Eu acho que essa é a foto que pra gente tangibiliza mudança climática. E vou voltar um pouquinho, não tão distante, mais perto ainda do que o Rio Grande do Sul, para nós aqui que estamos em São Paulo. Pega o ano passado as queimadas que acometeram aqui o interior do estado. Seca no Amazonas. São Sebastião, dois anos atrás. Sebastião. Então, assim, veja, aqueles eventos aqueles raros eventos que começam a se tornar frequente. Por mais que é um paradoxo, né? Poxa, é aquilo que raramente acontecia, agora tem se tornado frequente. Então, vamos esperar mais o quê? Né? Então, assim, acho que aqui é uma provocação um pouco menos romântica e mais incisiva que eu faço, que é não só para a indústria do mercado, né? Mas do mercado ficou redundante, mas para a indústria de seguros, assim como todo o ecossistema, mas é uma preocupação de toda uma sociedade. Porque se não percebeu ainda que a gente está vivendo em plena transformação climática, estamos falando aqui principalmente climática, eu não sei qual vai ser a hora. Se não for agora, não é nunca mais, né? Porque se seguir nesse ritmo, né, Natália, passando para o final do nosso bate-papo, quando é que vai ser, como o João bem questionava, mas temos ações como o Zurich Forest, por exemplo, que ajuda nesse contexto, né? E que outras iniciativas podemos esperar, né? E também já vou pedir suas considerações finais, agradecendo a participação aqui. Uma verdadeira aula, né? E legal isso de a gente conseguir mesclar, né, a área de produtos com a área de sustentabilidade e mostrar que são áreas que caminham juntas na questão da Zurich, né, Natália?
Eu costumo dizer que se eu andar sozinha, a gente vai fazer filantropia. A gente só faz sustentabilidade porque a gente trabalha em parceria, né? Então, hoje a gente tem uma governança bastante intrínseca, a gente tem discussões de produto, de GWP sustentável, enfim. E acho que esse é o objetivo e é a jornada que a gente fica feliz de contar. Lógico que tem muita coisa para fazer, a gente sabe disso, né? Mas a gente já fica feliz pelo avanço que a gente teve. Antes de falar, né, da Floresta Zurich, falando ainda das ações que a gente tem, sociais, a gente tem um fundo de catástrofe. O fundo de catástrofe, ele ajuda justamente nesses eventos, mas pensando nas pessoas vulneráveis. Né? Então, a gente está falando aqui de uma pessoa que conseguiu pagar um seguro e tudo mais, né? Então, o fundo de catástrofe, ele ajuda nesses eventos, quando a gente tem apoiando necessidades primárias ali dessa população que está enfrentando um evento. Para a gente simplificar, a Zurich ajudou até não segurados nessa questão do Rio Grande do Sul, por exemplo. Não, exato. O fundo de catástrofe, ele tem esse foco, né? Então, ele tem um foco social. E aí, esse ano mesmo, a gente já acionou 3 vezes o fundo de catástrofe. A gente teve Petrópolis, recentemente. Inclusive, a gente apoiou a chuva de Petrópolis agora em abril, né? Então tá super quente. A gente fala desses maiores, né? Mas a gente vê ele acontecendo no Acre. Enfim, tem bastante eventos, né? No Acre, especificamente, foi o que aconteceu, Natália? Também chuvas. Chuvas fortes muito também. fortes, né? Inundações e tudo mais. Não, mas foi em relação à inundação. E o projeto Zurich Forest, é legal terminar com ele, porque para mim ele é um projeto que traz esperança. O projeto da Zurich Forest, ele é um projeto do fotógrafo renomado, Sebastião Salgado, e a esposa dele, a Lélia Wernick. E eles receberam essa fazenda de herança. Nesta época, o Sebastião Salgado, ele estava numa depressão, depois de uma exposição que ele fez bastante forte, que chama Êxodo. E ele voltou para essa terra com as memórias que ele tinha na infância, aquilo tudo verde, os riachos, as nascentes, e quando ele chegou, a terra estava completamente morta. A terra tinha sido declarada morta. É uma fazenda muito grande, que já tinha tido muitos frutos, 700 hectares, e ali ele começou o sonho, junto com a Lélia, de reflorestar aquela terra morta, batida, pisada de gado, seca. As nascentes tinham ido embora, tinham secado, já não tinha mais nenhuma nascente. E ele começou esse projeto de reflorestamento. Então, a Zurich, em 2020, apoiou esse projeto. Então, o nosso projeto, fase 1, vamos dizer assim, tem o objetivo de plantar 1 milhão de mudas, né? E você chegar lá, né? E eu já tive a oportunidade de estar 2 vezes ali. E você vê as fotos de como era e como está. Você vê as nascentes. Para mim, me dá uma esperança e otimista de que dá. Se a gente quiser, dá para fazer. Dá para a gente recuperar. Dá para a gente correr atrás de tudo que a gente já perdeu. Falando mesmo de biodiversidade, de natureza. Enfim, é lógico que a gente fala que tem alguns pontos de não retorno, né? Mas tirando todas essas questões, é um projeto que tem o objetivo de reflorestar essa área degradada. É a primeira área não nativa a ganhar a certificação de RPPN, de reserva natural, de permanência. E agora a gente foi para a fase 2. A fase 2 a gente ajudou o Instituto Terra a comprar as fazendas adjacentes. Então, basicamente, eles saem de 700 hectares para 2.400 hectares, expandindo essas terras. A gente vai ajudar eles com um novo viveiro. Esse novo viveiro vai ter potencial de produzir 2 milhões de mudas, que vai ajudar, inclusive, no projeto de reflorestamento que a Zurich tem, mas também num outro projeto que eles têm, que se chama Terra Doce, que trabalha com os produtores lá do Vale do Rio Doce, também para proteger as nascentes, projetos de reflorestamento. Então, é um projeto muito bonito que traz esperança. Temos que fazer uma pauta lá, hein, Natália? Fazer um vídeo lá legal. Olha, eu acho incrível, porque é um lugar maravilhoso, né? Viu? Você, depois colocar no podcast, nos vídeos, William, o antes e depois, né? Acho que agora, todo mundo, os ouvintes agora ficaram curiosos, né? É um projeto muito legal.
A Zurich Forest e inclusive o Edson foi também, faz umas 2, 3 semanas, conhecer o Instituto Terra, o projeto da Zurich Forest, então fica o convite, porque é um lugar maravilhoso e traz essa questão de que com paixão, com tecnologia, né? Com financiamento, que finanças sustentáveis é uma pauta bastante importante também, dá pra gente fazer, dá pra gente, enfim, recuperar o que estava degradado. Maravilha, aprendemos mais sobre sustentabilidade e também automóvel, né, João? Falando para o corretor de seguros, agora nessa fala final, né, vou pedir suas considerações finais também, mas tem oportunidade para o corretor nesse contexto todo, porque ele também faz parte desse processo, né? Como é que você pensa isso? Encerrando a nossa participação hoje. Bom, William, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, pela participação. Um prazer estar aqui. Espero voltar em outras oportunidades. E falando para os corretores, mesmo para os nossos clientes, né? A Zurich tem um compromisso genuíno no segmento de automóvel, né? Aqui a gente quer oferecer a melhor experiência, processos ágeis e descomplicados para o cliente e para o corretor trabalharem conosco, e promovendo inclusive a inovação, a facilitação de formas de pagamento, como eu mencionei, coberturas especiais, né? Serviços diferenciados como pequenos reparos premium, e também com esse componente super especial que é os componentes de sustentabilidade. Veja, não basta uma coisa estar dissociada da outra. Não basta eu só oferecer um produto sustentável se eu não oferecer uma boa experiência para o corretor e para os clientes, né? Mas quando eu começo a embalar tudo isso, coloco o nosso produto numa prateleira especial. Então é assim que a Zurich quer ser percebida pelos corretores e pelos clientes. Então, acho que finalizo aqui a minha participação com essa mensagem e, mais uma vez, agradecer o convite. Maravilha, é a geração Z dos seguros aí com a Zurich no Brasil. Muito prazer receber Natália Abreu, né? João Merlin também, executivos da Zurich no Brasil, uma das companhias mais prestigiadas, né? E referência para toda a indústria seguradora nacional. Esse foi o podcast Universo do Seguro. Fica o convite para voltarem mais vezes, porque a gente ficaria horas aqui falando sobre esse assunto, que é o futuro, né? O futuro da nossa sociedade e importa para todos nós. Voltem mais vezes, viu, Natália, João? Espaço sempre aberto. Muito obrigada. Obrigado. Adorei. Maravilha. E você que está assistindo aí, fica com a gente. Essa semana tivemos episódio duplo, claro. E você segue aqui no canal conferindo, porque tem muito mais do Brasil Sul ainda rolando. E dos dias 5 a 9 de maio tem o Digital Insurance Week. Ou seja, é o Universo do Seguro dando início às celebrações de 3 anos aí no ar. Com você, né? Cada vez mais juntos. Siga aqui com a gente, porque tem muito mais vindo por aí. O Universo do Seguro está crescendo com você. Já somos mais de 21 mil no LinkedIn e 8 mil no Instagram. E vem aí, nosso aniversário de 3 anos, com muitas surpresas. Seguimos firmes, informando e inspirando o mercado de seguros. Notícias, economia, negócios e educação financeira, direto e feito para você. Acesse universodoseguro.com.br e nos siga nas redes, @Universo do Seguro. Universo do Seguro, cada vez mais juntos.